Vamos lá, vamos fazer um porta-sabonete. Primeiro a gente começa com o anel mágico. Passa a linha sobre os 2 dedos, depois passa embaixo do dedo mindinho, venho com a agulha por baixo e puxo o outro fio. Dou uma volta para ele dar uma fechada e pego o fio do dedinho e puxo para dentro para fazer uma argola. Feito uma argola, é o primeiro ponto baixo. Ah, não entendi como fazer. Vou fazer de novo. Pego o fio, passo sobre os 2 dedos, venho por baixo, com o dedo polegar eu seguro, passo no dedo mindinho e seguro também. Venho com a agulha por baixo, puxo o fio, faço uma volta, puxo o fio do dedinho, puxo para dentro, fechando o primeiro ponto baixo. Pronto, o primeiro ponto baixo está feito. Ele fica assim. Venho com a agulha por baixo, puxo o fio que vem do rolo, deixo na mesma altura, laço o fio, puxo para dentro. 2 pontos baixos feito. De novo, por baixo, puxo o fio que vem do rolo, da mesma altura, puxo o fio que vem do rolo, mais um ponto baixo feito. Vamos lá. Puxo, dou altura, puxo para dentro, fechando mais um ponto baixo. Nesse círculo mágico a gente vai fazer 8 pontos baixos. Venho por baixo, dou altura, puxo o fio que vem do rolo, fecho, mais um ponto baixo. Venho por baixo, puxo para cima, dando altura no fio. A agulha tem que ficar deitada reta para dar altura. Puxo o fio que vem do rolo, fechando mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o que está na agulha. O que está na agulha conta como ponto baixo. Venho por baixo, dou altura, puxo o fio que vem do rolo, fechando mais um ponto baixo. Por baixo, puxo o fio que vem do rolo, dou altura e puxo, fechando mais um ponto baixo. São 8 pontos baixos, vamos contar. Dou uma ajeitadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa laçada que eu deixei aqui, ó. 8 pontos baixos. Venho puxando esse fio para fechar o círculo mágico, puxo ele até fechar, ajeito a peça, sempre ajeitando a peça. Ó, ele vai ficar assim bonitinho. Dou uma ajeitada, puxo até ele fechar, fechou, ficou legal. Agora o que a gente vai fazer? Joga isso para trás e pega o fio do rolo e já deixa ele no esquema. Agora vamos fechar esse ponto aqui, ó. Vamos simular uma correntinha de novo. Venho por trás da corrente deitada, coloco a agulha por baixo das 2 alças, pego essa alcinha que sobrou e jogo lá para trás. Puxo lá para trás. Puxei, ajeito a peça para simular a mesma corrente, para ficar igualzinho. Dou uma ajeitada, ó, vamos fazer de novo. Corrente deitada, venho por trás, passo para frente, ponho a laçada na agulha e puxo para trás. Dou uma ajeitada. 8 correntinhas tem que ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa que acabamos de fazer. 8 correntinhas. Dou uma ajeitada. Venho com a agulha por dentro do ponto. Desculpa. Venho com essa laçada e passo ela por dentro desse que acabamos de fazer, ó. Desse jeito. Entendeu? Vamos tirar esse daqui. Esse fio passa lá para trás, que não pode usar ele. E dou uma puxada aqui para ajeitar, como se fosse uma correntinha que acabamos de fazer. Sempre ajeitando a peça, ó. Deixa bonitinho. Ó, fica redondinho, bonitinho. Sempre ajeitando a peça.
Tá vendo? Agora sim que a gente vai fazer. Vai pegar a agulha e vai pôr dentro do ponto baixo. Não é dentro desse primeiro, é dentro do segundo. Desse aqui, ó, no meio. Coloca a agulha, ele tem que passar lá atrás entre uma perna e outra. Tem que ficar no meio das duas perninhas, ó. Passou aqui dentro, foi lá para trás, no meio das duas perninhas. Laço o fio que vem do rolo, puxo para frente, dou a altura que eu quero que fique o ponto baixo e laço fechando o ponto baixo. Primeiro ponto baixo feito. Segundo, no próximo, mesma coisa. Dentro do ponto baixo, no meio entre as duas perninhas, laço o fio que vem do rolo, dou a altura e fecho mais um ponto baixo. Nessa rodada são 2 pontos baixos em cada ponto baixo. É um aumento com 2 pontos. Vou fazer mais um. No mesmo lugar. Ponho a agulha dentro, puxo o fio que vem do rolo. Na próxima casinha. Ponho no meio do ponto, passa lá para trás, puxo o fio que vem do rolo, dou a altura, faço um ponto baixo. No mesmo local. Mais um pontinho. Que a gente está fazendo um aumento. Puxo o fio, dou a altura, laço, fechando o segundo ponto baixo nessa casinha, ó. São 2 pontos baixos em cada casinha. 1, 2. Tá vendo? 2 pontos baixos em cada casinha. Na próxima casa, no meio do ponto, passo lá para trás, no meio das duas perninhas, puxo o fio, dou a altura, fecho um ponto baixo. De novo, na mesma casinha. Passo para trás, puxo, dou altura, fechando o segundo ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo que já tinha anterior. E vou fazendo assim até chegar lá no início do trabalho. Aqui também a gente faz, ó. Aqui não tem duas perninhas. Aqui, nesse não. Na próxima casinha aqui, ó, ele só tem uma perninha e é isso mesmo. Ele não tem duas perninhas, só uma perninha. Ó, vamos contar, tem que ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com esse aqui. Nesse primeiro a gente só fez um ponto baixo. Tem que fazer mais um aqui, ó. Tá vendo? São 2, tem que fazer mais um. Então a gente vai pegar nessa casinha e vai fazer mais um ponto baixo. Pronto, fechou. Tem 2 pontos baixos centrados em cada casinha. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Tem que ter 8. Aí vem na correntinha deitada de cima do ponto baixo, de agulha de trás para frente, puxo a laçada, mando lá para trás, ajeito a peça, dou uma puxadinha aqui para passar esse trabalho todo dentro dessa corrente, ó. Passo o trabalho todinho dentro dessa corrente, da esquerda para a direita, e puxo formando uma correntinha. Ajeito a peça. Olha que bonito que tá ficando. Mesma coisa, não faço ponto baixo nesse daqui. São 2 para 1. Agora, um casado, um solteiro. Vamos lá. Na segunda casinha, um ponto baixo centrado. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo centrado. Na próxima casinha, são 2. Ó, são 2. Próxima casinha, 2 pontos baixos centrado. 1, 2. Na próxima, um ponto baixo centrado. Ó, um ponto baixo centrado. Próxima casa, 2 pontos baixos centrado. É um casado. Um solteiro, um casado. Um solteiro, um casado. Nessa carreira vai ser sempre assim, até chegar no fim do trabalho.
Ó, um solteiro, um casado. Um solteiro, um casado. Um solteiro. Tá vendo? 2 e 1, 2 e 1. Sempre assim intercalando. Um casado. Um solteiro. Um casado. Um solteiro. E vou fazendo desse jeito até finalizar essa carreira. E sempre ajeitando a peça, isso é importantíssimo. Porque senão fica um trabalho feito, mal feito, né? Fica abaulado, não fica legal. Então sempre vai ajeitando a sua peça. Sempre. Ó, finalizamos essa carreira, que bonito que ficou. Um solteiro, um casado, um solteiro, um casado. Ele vai terminar essa carreira com um casado. Agora vamos fazer pontos baixíssimos. Pego de trás para frente em cima dessa corrente deitada. Laço essa laçada aqui, ponho essa laçada na agulha. Vou levar lá para trás. Levo para trás. Dou uma puxada. Ela vai simular uma corrente, ó. Vou dar uma puxada para fechar ela. Fecho para ela ficar semelhante às outras correntes. Fecho. Agora vem com a agulha por baixo dessa laçada que eu levei para trás, por baixo. Coloco essa laçada na agulha e pego o fio que vem do rolo e puxo ele por dentro dessas duas laçadas. Trago aqui para frente, ó, desse jeito. Dou uma larguezinha aqui no fio para não ficar muito apertado e fecho o primeiro baixíssimo. Ponho embaixo da corrente, puxo o fio, passo por dentro dessa laçada, fechou mais um ponto baixíssimo. Passo por dentro, ponho para cá. Ponho lá para trás, puxo o fio, passo para dentro. E vou fazendo isso até finalizar o trabalho mais uma vez. São pontos baixíssimos. Ó, levo, puxo, ponho para dentro. Passo por baixo, puxo o fio que tá lá para trás, para frente e fecho. Vamos fazendo assim até finalizar os pontos baixíssimos. Com o tempo vai pegando prática e vai fazendo mais rápido, melhor, que a prática leva à perfeição. Se praticar todo dia, vai sair belos trabalhos. Ó, cheguei aqui na última laçada, ó, mais uma, fecho um baixíssimo, pronto, acabou aqui, ó, porque o próximo já é um baixíssimo, então não pode ter outro ali. Ó, ajeita a peça, tá vendo? Deixa ela bonitinha, redondinha, ó. Agora eu vou cortar o fio, porque a gente vai simular mais um ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? A gente vai pegar ele aqui embaixo, mas para isso vamos cortar aqui o fio que vem do rolo. Venho com a agulha menor
Aqui eu uso a agulha 7 e essa que eu faço os trabalhos de arremate é a agulha 4. Vou pegar essa aqui, a agulha 4, passo por dentro da primeira correntinha que está deitada, pego esse fio cortado e passo ele lá para trás, puxo para trás. Agora já está formando uma correntinha já, primeiro elo da corrente. Ó. Agora eu venho aqui por trás, ó, dessa correntinha deitada aqui de trás e vou passar ela aqui na frente, ó. Venho no meio dela, ó, no meio, passo por baixo de uma alcinha e pego ela no meio aqui também da outra alcinha que tá deitada lá do baixíssimo de cima. Pego esse fio cortado e puxo ele pra dentro dessa vez. Ó, puxou, formou uma correntinha, ó, formou um baixíssimo. Aí você vem e ajeita pra ficar do mesmo tamanho. Ó, puxo aqui, ó, que bonitinho que ficou. Ficou do mesmo tamanho. Agora eu venho com a agulha e pego nessas duas correntes aqui, ó. Nessas duas aqui, ó. Só que não é aqui de trás não, tá? É pela frente. Eu fiz errado, eu vou fazer de novo aqui, ó. Pra vocês verem que não é por aqui, que não forma corrente, ó. Fica feio. Não tem nada a ver. Então, ó, desmancha. Agora é por cima, ó. Por cima. E puxa esse fio aqui por cima de novo. Agora formou uma correntinha bonitinha, ó. Igual as outras, tá vendo? Ó. E vou ajeitando a peça. Esse é o segredo. Venho com a agulha de tapeceiro e vamos jogar esse ponto lá pra trás pra esconder ele. Venho aqui por baixo dessas duas que ele saiu e vou jogar ele no meio do ponto centrado, quer ver? Ó, no meio desse ponto centrado aqui, ó, pra jogar ele lá pra trás. Ó, embaixo dele aqui, ó, no meio, ó. Ele vai passar aqui no meio. E jogo ele lá pra trás. Dou uma olhada aqui pra não pegar no fio, ó. Ó, tem que passar no meio das duas perninhas. Pronto, puxa aqui pra trás. Pronto, puxou, ó, ficou certinho, tá vendo? Ninguém vê que passou um fio aqui. E vou esconder esse fio embaixo dos pontos baixos. Esconder ele por dentro aqui, ó. Vou passar com a ponta dele por dentro, ó. Pronto. Passando, até dar uma alturinha boa aqui, uma distância boa. Ó, vou puxar ele pra cá. Ó, agora eu colo. Eu sempre utilizo essa cola aqui, ó, super boa. Faço o trabalho com meus sempre com essa cola 793, tá vendo? Depois eu deixo o link aí também. É uma cola tipo Super Bond, mas não é. Ó, corto aqui e tá escondido o ponto, ó. Que bonitinho o arremate. Não fica à mostra, esse buraco não pode ter. A gente segura com o polegar o meio e puxa. Ó, o meio e puxa. Olha aí, ó. Mais uma vez, só pra ficar perfeitinho. Tá vendo, ó? Parece uma estrelinha, um anis. E venho com a mesma coisa. Ponho a cola e uso o arremate aqui pra cortar esse fio. Pronto, ó. Ajeitou. A nossa base do porta-sabonete está feito. Tá vendo? Ajeito a peça. Tá bem redondinha. Essa é a base do porta-sabonete, do cachepô, de um cestão. E aí vai. Essa é a base. Todas as bases são feitas assim. Agora vamos subir a carreira. Por baixo desse baixíssimo, por baixo das alças dele, vamos pegar o fio que vem do rolo, ó, deixando um pequeno espaço aqui, uma pequena sobra, e vamos fazer um ponto baixo, ó. Puxo o fio que vem do rolo para dentro dessa alça, ó, deixa esse aqui para o lado aqui, que a gente vai esconder ele, e fecho o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo está feito. Embaixo do baixíssimo, das alças do baixíssimo, dou altura, ó, altura, agulha deitada, fecho mais um ponto baixo. Próxima carreira, mesma coisa. Embaixo do baixíssimo, puxo o fio que vem do rolo, dou altura, fecho mais um ponto baixo. Já são 3 pontos baixos. Ó, e vou ajeitando a peça.
embaixo, da mesma forma. Embaixo, puxo o fio em vez do rolo, dou altura, fecho mais um ponto baixo. Passo embaixo, puxo o fio, dou altura, mais um ponto baixo. Esse aqui, ó, eu vou puxando até ele acabar, ó. Que ele vai ficando escondido, ó. Ele não fica aparente. Passo embaixo do baixíssimo. Fecho mais um ponto baixo. O fio tá escondendo, ó. O fio tá sumindo. Mais um ponto baixo. E fechamos mais um ponto baixo. Olha que bonito que tá ficando. E vou fazendo isso até fechar essa carreira aqui. Só de pontos baixos. Eu vou fazendo essa carreira de pontos baixos até finalizar o trabalho. Aqui eu vou fazendo um pouquinho mais rápido porque é repetição, ó, e eu vou ajeitando a peça. Ó, aqui, ó, já é o último ponto baixo, ó. Fecho um ponto baixo, ó, puxo aqui para não ficar folga, né, para não desmanchar o trabalho. Ajeito aqui, ó, bonitinho, e venho com a agulha embaixo dessa corrente deitada, não em pé, essa deitada. E vamos fazer o fechamento dessa carreira. Alça na agulha, puxo lá para trás. Puxou, ajeito a peça de novo. Vou dar uma puxada no fio que vem do rolo para essa alcinha fechar. Puxo, ela vai fechando. Puxa e segura aqui, né? Para não soltar tudo de uma vez. Ó, ajeita até ficar num tamanho bom. Agora venho por dentro do ponto baixo. Por isso que se chama baixo centrado, porque é dentro do ponto baixo, no meio dele, ó, vai ficar duas perninhas, uma para lá e uma para cá, porque é no meio dele que eu vou entrar. Pego o fio que vem do rolo, passo para dentro e puxo para fora. Ó, vou puxar ele aqui para fora. Dá uma altura, pego essa alcinha que tava lá dentro, coloco na agulha e puxo o fio que vem do rolo, fechando um ponto baixo, ó. Passo no meio das duas alças. Fechou um ponto baixo. A mesma coisa na próxima. Dentro do ponto baixo, no meio, fazendo o ponto baixo centrado, ó. Perninha pra lá, perninha pra cá, no meio. Puxo o fio, dou altura, agulha deitada, ó, na horizontal e fecho mais um ponto. Na próxima casinha a mesma coisa. No meio, puxo o fio, dou uma altura e fecho mais um ponto baixo. Ó, sempre no meio de cada ponto. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque agora é só repetição, ó. No meio, puxo, dou altura, fecho. Ó, no meio, dou altura, puxo, fecho. No meio, dou altura, puxo, fecho. E vamos indo, ó. Já estamos finalizando esse porta-sabonete. A última carreira é de baixíssimos. O porta-sabonete são duas carreiras de ponto baixo centrados. A altura dele:
2 carreiras de ponto baixo centrado mais o baixíssimo. Ó, vamos aqui no último ponto baixo centrado para fazer o ponto baixo, ó. E fechamos, finalizamos essa carreira, ó, porque o outro já é ponto baixo centrado. Ajeitamos a peça sempre, sem medo, pode ajeitar, amassa se precisa, olha que redondinho que tá, que bonitinho, tá vendo? Aqui é o avesso, poucas emendas, você vê bem pouquinha emenda, põe esse fio pra dentro, sempre pra dentro, tá? Nunca pra fora. Embaixo, na corrente, deitada, embaixo dela, de dentro pra fora, puxo a alça, ó, de dentro pra fora. Puxo essa alça aqui da frente, ponho na agulha e levo ele lá pra dentro. Ponto. Pronto. Dou uma ajeitadinha e vou puxar esse fio para ir fechando essa alça, ó. Fecho a alcinha para ficar no tamanho certinho, bonitinho, dou uma ajeitadinha. Venho com a agulha embaixo dessa corrente, embaixo dela, de fora para dentro. Pego a alça, coloco em cima da agulha e puxo o fio que vem do rolo para fora. Vamos fazer o baixíssimo. Ó, puxa esse fio que vem para fora e vamos fazer um baixíssimo na próxima casinha, embaixo da correntinha deitada, embaixo dela, pego o fio que tá lá dentro do rolo e trago para fora e coloco dentro dessa alcinha da agulha, ó, dentro dela. Fechamos o primeiro baixíssimo, dou uma folga embaixo da correntinha, pego o fio que vem do rolo, trago para fora, passo dentro dessa alça da agulha, dou uma folga embaixo da próxima corrente, pego o fio que vem do rolo, trago para fora, passo por dentro da alça da agulha, dou uma folga e continuo o trabalho assim até o final. Sempre dando essa folga para o trabalho não ficar emborcado, porque a tensão do ponto também deixa o trabalho emborcado. Sempre trabalhando com pontos meio folgados, não tão folgados também, porque senão fica muito aberto o trabalho. Então tem que ser uma mão leve, não muito pesada e não tão muito leve, uma mão moderada. E vamos finalizando o trabalho até chegar lá no primeiro baixíssimo. Ó, chegamos aqui, ó, falta 1, 2, mais um, para finalizar o baixíssimo. Tá, para dentro, finalizamos aqui o baixíssimo, porque o próximo já é um baixíssimo, então não pode colocar ali, porque já é um. A gente vai simular uma correntinha. Vamos cortar o fio que vem do rolo. Cortou? Vamos puxar aqui. Vamos fazer igual fizemos na base. Puxa. Vamos simular uma correntinha. Com a agulha menor, 4 que eu estou usando. Venho por dentro dessa corrente, ó, por dentro, de cima para baixo. E puxo esse fio cortado lá para cima. Ó, puxou para cima. Agora eu venho dentro dessa corrente, ó, no meio dela, dessa corrente aqui de dentro, ó, no meio dela e no meio dessa que tá aqui fora, ó, no meio da de cima e no meio da de fora. Ó, no meio dessa, ó, não pode ser aqui não, tá vendo? Tem que ser aqui, ó, no meio dela e no meio dessa aqui, ó, no meio da primeira e no meio dessa segunda. Pegamos o fio e passamos de baixo para cima agora.
aqui, ó, e puxamos para dentro, para cima. Já fizemos a correntinha simulando um baixíssimo, ó, que bonitinho que ficou. Ajeita sempre. Ó, agora a gente vai fazer o quê? Dentro dessa corrente deitada aqui, ó, dessa primeira aqui, bonitinha, a gente vai puxar esse fio para simular uma corrente de dentro agora, ó. Passa aqui por dentro. Pronto. Fechou? Todos correntinhas, tudo bonitinho. Agora com a agulha de tapeceiro, a gente vai jogar esse fio lá para dentro e sumir com ele. Passo aqui por dentro dessa correntinha, ponho para baixo e vou passar ele dentro do ponto baixo, como se fosse um baixo centrado, né? Mas eu vou sumir com ela, ó. Passo aqui no meio do ponto baixo, ó, no meio, e mando lá para dentro. Olha aqui para ver se não tá pegando em nada e mando para dentro. Puxo aqui. Pronto. Puxei, ajeito a peça, bonitinho. E vou esconder esse fio aqui no meio dos pontos baixos. Ó, venho aqui e sumir com ele aqui pra dentro. Venho aqui nessa primeira alcinha, aqui por trás. Ó, e vou passando até dar uma distância boa de onde eu comecei o trabalho ali. E puxo aqui. E sumir com ponto. Agora eu vou colar essa parte, esse fio, uso essa cola e corto o fio e escondo a pontinha dele. Pronto. Tá finalizado o trabalho. Ajeito a peça bem bonitinho para ficar redondinha, ó. Sempre modelando. Todos os trabalhos são feitos assim, modelando a peça para ficar bonito, ó. A emenda é bem minúscula, você quase não vê ela pessoalmente, ó. Por fora tá perfeito, não mostra nada. E por dentro que fica, ó, por fora e por dentro que fica essa emenda aqui, ó.